O tema é Eu Penso na Morte, como cuidar e construir vida. Então, Verônica, a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, nesse nosso Positive Talks, é o que seria pensar na morte? Esse tema, né, foi motivado antes de entrar nessa questão do conceito do que é isso, pensar na morte. A gente motivou esse tema através da caixinha de perguntas, né, que a gente sempre coloca por aqui no perfil. E uma seguidora colocou essa questão, né, uma questão de grande relevância e com certeza de intimidade para ela, né, já que é um tema delicado, né, de você expor que você tem esse tipo de pensamentos, né, e como lidar com isso. Nós que trabalhamos com saúde mental, com saúde emocional, a gente sabe o quanto que é um tema recorrente, né? Mas é bem delicado das pessoas até pedirem ajuda, né? Então a gente está aqui para isso, para essa troca, para tentar trazer alguns elementos aí que possam beneficiar a gente a ter essa observação, né? E a poder entender como que a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido, né? Quando a gente fala em pensar na morte, a gente está falando de ideação suicida, né? Então, quando você tem pensamentos de morte recorrente, o nome disso é ideação suicida, né? E aí a gente já entra num ponto que é de diferenciar o que é essa ideação suicida, o que é tentativa de suicídio e o suicídio em si, né? São coisas diferentes, são etapas de um processo que a gente chama de comportamento suicida, e são coisas distintas. Então, geralmente, quando a pessoa chega a praticar o ato, né, do suicídio, que pressupõe, né, a retirada voluntária da sua própria vida, né? Então isso que é o suicídio, é retirar voluntariamente a sua própria vida. Isso geralmente, né, não são todos os casos, geralmente não acontece assim de uma hora para outra, né? Não acontece, hoje eu vou decidir que eu vou retirar minha própria vida, né? Isso faz parte de um processo que envolve, que é multifatorial, né? Mas é uma etapa. E a primeira etapa é justamente essa de você geralmente ter pensamentos ligados a essa recorrência de pensar sobre a sua morte, né? De estar em um nível de sofrimento onde você questiona, vale a pena eu viver? E às vezes começa com esse questionamento simples do até que ponto vale a pena eu viver? Até mesmo, às vezes, um processo mais cognitivo de até pensar sobre como elaborar essa morte, mesmo que você não tenha feito nenhuma tentativa. Então, são coisas diferentes. E muitas das vezes, a gente vê casos, né, de pessoas que passam ao longo da sua vida tendo esse tipo de ideação e nunca sequer tendo praticado nenhum ato de tentativa de suicídio. E aí a gente já entra nesse contexto. O que é essa tentativa de suicídio? A tentativa é um ato em que você se predispõe a retirar sua vida, mas por algum motivo é um ato fracassado, né? Às vezes você faz aquela tentativa, mas não chega até a execução total, né? Dependendo de como foi esse ato. Às vezes dá tempo de acontecer algum socorro que te impede da execução do ato. Esses pensamentos, que é o tema que a gente vai trazer mais aqui focando, é o nosso start inicial, né? Aquela luz, aquele pisca-alerta que precisa atiçar na nossa mente, né? E que todos nós, independente, né? A gente acha muito que só as pessoas que têm algum transtorno específico mental possa viver esse tipo de situação, não, né? A gente sabe que existem situações da vida mesmo, né? Contextos, vários fatores que podem fazer com que a pessoa sinta, em determinados momentos, esses tipos de pensamentos, né? Que foi um relato aqui da seguidora. A seguidora deixou bem explicitado isso, né? A pergunta dela era: eu penso na morte, mas ao mesmo tempo desejo muito a vida. Eu quero muito, eu tenho medo da morte. Então, ao mesmo tempo que eu penso, eu tenho medo. Como explicar isso? Né? Isso é uma das questões que mais a gente se interroga, né? Então, quer dizer, você está em um sofrimento, você tem esse desejo, mas você, ao mesmo tempo, você quer muito viver, tá? Então, geralmente, isso tem a ver com um sofrimento emocional importante, um sentimento de vazio existencial, que, na verdade, esse pensamento, ele está clamando por uma nova vida, né? E não por acabar com a sua própria vida. Então, são coisas diferentes. E é isso. Então, isso que é o pensar, né?
e que muito a gente vê acontecer ao longo aí, né, da nossa, provavelmente, talvez até eu, por exemplo, independente do trabalho na clínica e com pacientes, já tive contato, né, com pessoas que, amigos, pessoas que passaram por algum evento, alguma situação que comentaram, né, sobre esse tema. Ah, eu estava tão mal que eu cheguei a ter pensamentos suicidas, né, vontade de acabar com a minha vida e tal, mas é óbvio que vinham esses pensamentos e depois rapidamente eu voltava, né, para minha sintonia assim de vida e tal, mas eu tive, então a gente é comum, né? É mais comum do que a gente imagina e a gente precisa falar sobre isso. E Verônica, o que que acontece para que uma pessoa pense na morte dessa forma recorrente? Como eu falei, né, a questão desse comportamento, né, que envolve essas ideias recorrentes em relação à morte, algum possível tentativa e até a consumação de um fato em si, faz parte de um comportamento que tem multidimensões, né? Ele é multidimensional. Envolve fatores ambientais, sociais, fisiológicos, genéticos, que podem somar, né, para que a pessoa ela venha ter esse tipo de pensamento recorrente e até tá realmente efetuando, né, tentativas, como tentativas de suicídio. O que acontece? Né? Geralmente as pessoas elas começam a sentir o seu momento de vida, o seu contexto, né, que envolve várias coisas, muito perturbador, né? As pessoas geralmente elas relatam que elas estão se sentindo muito sozinhas. E aí a gente vai pensar que independente da gente associar isso a algum transtorno específico ou não. Né? A gente está falando do que acontece dentro, do que a pessoa sente. Né? Então, a pessoa geralmente ela sente essas perturbações, ela sente uma tristeza, esse sentimento de despertencimento, de vazio. Às vezes está num contexto de pressão de vida mesmo, né? Que ela se sente muito pressionado e começa a entrar numa certa angústia de desespero, né? Então, a pessoa sempre relata essa angústia, esse desespero, né? E isso acaba fazendo com que a pessoa comece a pensar que a única saída é a morte como solução. Eu não tenho um sofrimento psíquico tamanho, eu não sei o que faço da minha vida, eu tô me sentindo sozinho, triste, vazio, isolado, né, perturbado, e eu não consigo lidar com isso. Então, esses pensamentos, eles vêm, acabam vindo como um recurso psíquico para acabar com aquela dor, acabar com aquele sofrimento. Então, isso que acontece dentro, né? A pessoa começa a sentir assim. Por que, né, que algumas pessoas sentem isso, outras podem não sentir? Porque muitas das vezes essa pessoa ela não está com uma estrutura emocional, né? Ela não está sabendo lidar, ela não está com uma base de estrutura emocional, não está sabendo lidar com as suas emoções de forma que ela consiga elaborar soluções para aquilo que ela está vivendo, para aquele contexto. Então ela entra nesse processo angustiante e ela venda aos olhos qualquer outra possibilidade que não seja essa questão de eu preciso sair da vida, porque minha vida eu não estou vendo sentido em nada, né? Então, esse senso de não ter sentido, de se sentir sem propósito, é muito comum quando a pessoa está no meio dessas ideações, né? Geralmente, a pessoa ela vai dando alguns alertas, né? Alguns sinais nesse processo Uhum. quando ela está. Geralmente, porque assim, a primeira etapa muito difícil quando a pessoa está tendo esses pensamentos dela de cara, logo já a coragem de falar isso para alguém. Geralmente ela guarda para si, primeiramente, mesmo que ela tenha pessoas de muita confiança, né? Com quem ela acha que possa contar. Até porque esse sentimento de vazio, de não pertencimento, de perturbação, ele acaba desconstruindo um pouco essas figuras de apoio. Então a pessoa começa a se sentir mesmo que não esteja, mesmo que tenha pessoas ao redor, a sensação dentro é de que você está sozinho no mundo. Então você não consegue visualizar as pessoas como um apoio possível. E aí vai surgindo essas ideias, esses pensamentos, e a pessoa, a princípio, ela não consegue expor, né? Porque ela tem
medo, vergonha, né? Ela se sente muito vulnerável, então ela não vai ter, a princípio, a maioria das pessoas vai ter essa iniciativa, né, de falar sobre isso. Para quem, para ser um start para a gente, né, observar, a gente precisa observar ao redor alguns sinais, né? Por exemplo, pessoas que de repente começam a mudar muito o comportamento, e aí ela começa a ficar muito isolado, né? Começa a não querer falar muito com as pessoas, né? Que de repente não tinha esse comportamento dessa forma, né? Uhum. A pessoa começa a demonstrar muita introversão, ficar muito isolado. Tem alguns fatores também, por exemplo, começa a ter queda no rendimento dos resultados da sua vida, então queda no rendimento de trabalho, né? Se é uma pessoa que já trabalha, queda no rendimento de aprendizagem, se é alguma pessoa que está ainda, né, em formação, um jovem, alguém que esteja adolescente, né? Então começa a ter alguns sinais que são starts para a gente observar, né? O que está acontecendo com essa pessoa, né? Uhum. Porque essa iniciativa inicial de você colocar esses pensamentos para fora e de pedir ajuda, isso é mais difícil de acontecer no primeiro momento. E aí, por isso é muito importante a gente entender isso, porque quem está próximo, quem convive, né, quem percebe, precisa estar atento, né, às pessoas ao redor. E o que acontece também é que muitas das vezes essas pessoas elas têm essa sensação de que elas não têm com quem falar, elas não têm com quem contar, elas não têm com quem falar. Então é uma fala muito, muito recorrente, né? Mesmo que tenha, o sentimento é de que não tem quem falar, não tem quem me ouvir, né? Então a gente deve ficar muito atento, né? Porque o que acontece dentro é todo esse misto aí de situações, né? De um contexto que é multifatorial, que faz com que a pessoa ela comece a ter esses tipos de pensamentos. Então, primeiro momento, ela vai guardar aquilo para ela e aí é óbvio, né, que quando a gente se defronta com alguém que fale isso pra gente, é muito importante a gente ser esse ponto de apoio, de acolhimento, porque para a pessoa expor isso, é porque realmente aquilo já está num nível que ela realmente está clamando por ajuda, ela está pedindo a sua ajuda de alguma maneira, né? Então, independente de quem seja, se é alguém que é um profissional ou que não é um profissional, um familiar, precisa ter essa observação, né, de como que eu vou agir, né, a partir disso, a partir do momento que chega até mim essa informação, né? Seja por alguém muito próximo ou por alguém até às vezes mesmo desconhecido que está ali expondo, né? Esse seu contexto de vida de tanto sofrimento, porque geralmente é o que está acontecendo. E, Verônica, de que forma a gente pode associar uma maior propensão para que a pessoa pense na morte dessa forma recorrente? Então, o que acontece, né? Quais são os fatores, né, que a gente observa que tem muita correlação com essa propensão a ter esses tipos de pensamentos ao longo da sua vida, né? Primeira coisa são histórias de vida mesmo. Quando você pensa em pessoas que têm histórico familiar de suicídio, então isso é um indício para a gente de observação, né? Porque já existem Uhum. fatores aí a genética que demonstram alguns estudos relacionados a essa correlação. As pessoas têm um sofrimento que carrega ao longo do tempo, por exemplo, associado a alguma doença crônica, né? Alguma situação de limitação de vida. Então, essa pessoa ela sente muitas das vezes um despertencimento, um sentimento de vazio, que às vezes pode chegar a um sofrimento psíquico tamanho que faça com que ela tenha, né, esse pensamento de que eu sou um ser à parte, então não vale a pena mais eu viver, né? Tem também outros fatores ligados à pessoa que tem um comportamento muito retraído, uma pessoa que é muito introspectiva ao longo da sua, né, como característica de personalidade, é uma coisa que a gente precisa observar também.
pessoas que passam por um processo de luto, né? E que esse luto, ele acaba, porque a gente tem as fases, né, de um processo de luto que a gente sabe que é natural, que todos nós podemos vivenciar, mas existe algumas perdas que passam um pouco desse limite, né, e vira algo um pouco mais patológico, né? E a gente precisa realmente ter, Uhum. é um fator de predisposição para possíveis pensamentos de que eu perdi alguém muito importante na minha vida, não consigo superar, então minha vida não tem mais sentido. Então eu acho também que eu deveria morrer, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, né? Tem também os fatores associados a os transtornos mentais, né? Que aí a gente não vai entrar aqui em quais seriam esses transtornos e tal, mas só para que vocês entendam um pouco melhor, alguns transtornos mentais associados a abusos de substâncias psicoativas, como álcool e outras drogas, eles potencializam muito a possibilidade, né, da pessoa ter esse comportamento suicida. Então, é algo que a gente precisa observar, principalmente se a gente conhece, né, ou tem alguém perto, ou vive, né, algum tipo de transtorno, que a gente tem que estar, né, sempre atento, principalmente da ansiedade com comorbidade de depressão, né? Então, a maioria dos transtornos a dia a gente vê muito comorbidades associadas, né? Tem o transtorno de ansiedade, mas também você tem outros transtornos envolvidos ali que a gente chama essa associação, né? Ou às vezes você não tem um transtorno em si, mas você tem traços de outras comorbidades que somam ali na sua questão. Então, essas associações entre ansiedade e comorbidade de depressão têm maiores probabilidades de gerar possíveis comportamentos suicidas, né? Aí, trazendo um pouco mais aqui para o contexto de algo que tem a ver também com a psicologia positiva, que a gente sempre está falando aqui, satisfação com a vida, né? Que é uma coisa que a gente consegue mensurar, né? Através de escalas, enfim, dentro aí da psicologia positiva, já dão para a gente indícios de que possa, né, estar relacionado a outros aspectos do contexto da vida da pessoa que faça com que ela vá tendo esse senso de despertencimento, de vazio, né? De satisfação mesmo, né? E aí ela acaba, muitas das vezes, tendo mais propensão. Então, assim, a maioria das pessoas que estão mais satisfeitas, né? E isso a gente pode, como eu falei aqui, medir Uhum. através de escritas com as suas vidas, tem menos probabilidade de, ao longo da sua história, né, ter eventos, né, ligados a esse tipo de pensamentos ou de comportamento, né? E um outro fator também importante, que vale a pena ressaltar, várias pesquisas demonstram, ter mais proximidade com algum tipo de desenvolvimento da sua espiritualidade, né? Então, muitas das vezes está associado a uma religião, né? Às vezes, enfim, independente de qual seja a religião, isso tem uma propensão positiva, né? Ao invés de ser algo que te coloque num caminho mais facilitador para esse tipo de contexto, é o contrário, né? As pessoas que têm, e aí a gente pode fazer uma conexão com outro tema que a gente já trabalhou aqui, até no último encontro que a gente teve, sobre as forças pessoais, né? Então, quando uma das nossas forças pessoais é a espiritualidade, né? Que todos nós temos. Então, quando a gente consegue, de alguma maneira, trabalhar essa espiritualidade, a gente tem mais possibilidade de elevar aí, né, o nosso bem-estar, e com isso a gente consegue também predisposição, digamos assim, para esse tipo de ideação, né, esse tipo de pensamentos ligados à morte ao longo da nossa trajetória de vida, né? Mesmo que a gente passe aí por eventos de grande impacto emocional, de grande sofrimento, as pesquisas demonstram que essas pessoas, elas conseguem ter mais resiliência e sair dessas situações de uma forma com mais habilidades emocionais, a ponto de não chegar, né, a sofrer com esses tipos de pensamentos. A gente tem também algumas questões ligadas à personalidade, né? Então, por exemplo, como eu já falei anteriormente, Uhum. pessoas muito introvertidas, pessoas que têm características de serem muito ansiosas, né? Então, a gente sabe que a ansiedade ligada com comorbidade de possíveis eventos de depressão ao longo da vida pode gerar mais propensão a esse tipo de pensamentos. Pessoas que são muito perfeccionistas,
a questão do pessimismo, né? Então a gente tem algumas características, né? Baixa autoestima, né? Pessoas que têm muitos comportamentos autodestrutivos. Então, são características de personalidades que geram mais um alerta, digamos assim, para possibilidades de, em algum momento da vida, ter esse tipo de ideação aí que a gente precisa estar sempre ligado. E hoje em dia também, né, a gente está num contexto contemporâneo que a gente tem muitos fatores aí que somam também para essa desestruturação que a gente falou lá no início, que é, por exemplo, a questão alta do estresse, né, que tem muito a ver com as características de ansiedade que a gente vê, o desemprego, né? Então, o desemprego é um fator muito, muito importante na questão de bem-estar, é um dos pontos, né? Ligado ao fator do trabalho, da profissão, é um dos pontos que mais impactam aí no nosso bem-estar. Com isso, tem que ficar muito alerta, né? Porque a maior predisposição, a maior probabilidade desse contexto social acabar gerando mais casos, né, de pessoas com esse tipo de situação. A gente tem... então, assim, o desemprego ele carrega outros fatores, né? Como a pressão ligada realmente ao financeiro, né? A questão de dívidas. Então, essa coisa de desigualdades sociais, frustrações também, pessoas que têm dificuldade de trabalhar, de ter desenvolvido algumas habilidades sociais importantes para lidar com as frustrações da vida, que são naturais, que a gente sempre vai ter. Muito a ver, né, com carência também. Então, as pessoas que sofrem muito de relacionamentos, carência afetiva, né? Às vezes, quando associam um momento de depressão em conjunto, através de alguma perda, de luto, também tem muita propensão a esse tipo de ideação, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta com fatores ligados a relacionamentos, relações humanas. Então, o apoio social, o não isolamento, então o contrário disso, né? Falta de apoio social, pessoas que têm muito poucos amigos, que vivem muito isolado, né? Que se sente muito assim, sem disponibilidade de ser ouvido pelas pessoas, ele acaba tendo, né? Dentro desse contexto social contemporâneo, maior probabilidade de desenvolver ao longo da sua história alguma predisposição para esse tipo de pensamentos. Quando nós pensamos nesse tema, né, que a gente fala aí, eu penso na morte, como cuidar e construir vida. Verônica, que dados que você pode trazer estatísticos atuais que apontam esse tema como tão relevante, principalmente agora? Na OMS, né, a gente tem aí alguns levantamentos feitos de forma sistemática, né, através de relatórios e tal, que apontam sobre como está o panorama, né, do suicídio no mundo, né? No último levantamento, né, que eu consultei a respeito foi agora em 2021, ele traz o seguinte, que esse momento, né, que é um momento que a gente está ainda vivendo pandemia, que todos esses fatores que eu falei aqui anteriormente estão muito associados nesse contexto social, desemprego, isolamento social, muitos problemas ligados a relacionamentos, né, essa dificuldade esse senso de falta de apoio mesmo social que o isolamento promove na gente também, né? Propiciando, né, o aumento do número de casos, né? Então, a gente teve aí um aumento realmente aí no número de casos. E o que é mais importante é que é o seguinte, uma das coisas que mais a gente vê aumentando é jovem, né? Entre 15 e 29 anos são o que as estatísticas apontam como sendo o maior número de aumentos, né, de casos de suicídio. Então, algo que, como os nossos jovens estão nos mostrando através do seu comportamento como que eles estão, né? Porque a gente precisa estar muito atento a isso. E aí, essas taxas assim, de quanto por cento varia, né? De acordo com as regiões, mas o que é importante a gente entender que esse número de casos ele vem aumentando, né? Aumentando, principalmente aqui no Brasil vem aumentando bastante. Então a gente tem que estar ligado. É algo que a gente precisa falar sobre esse tema realmente, a gente precisa entender o que está se processando, até mesmo para a gente poder ser um recurso para a hora que aparecer alguma necessidade, né, de apoio e tal, a gente ter essa possibilidade de estar
sendo uma fonte de apoio para alguém que está nesse sofrimento. Das maiores formas, né, que as pessoas, quando vão cometer, né, esse comportamento de suicídio, elas acabam usando a ingestão de pesticidas, armas de fogo, né, e enforcamento. São os métodos mais comuns, né? Então, a OMS ela passou a recomendar limitar esse acesso, né, a esses produtos, né, que são pesticidas e as armas de fogo, né? Então há uma recomendação de você realmente criar mais critérios, né, para não dar facilitação a esse acesso que é altamente perigoso. Tem também um outro fator que eles apontam como importante é a educação da mídia no sentido de falar de responsabilidade ao falar sobre esse tema. É algo que a gente, enquanto profissional também nessa área de saúde mental, precisa realmente estar sempre atento ao sentido de o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre isso através de uma demanda que surgiu de uma pergunta de seguidor, a responsabilidade, né, de se tocar nesse tema e de se falar nesse tema é algo que a gente precisa realmente estar sempre falando com responsabilidade. Então eles alertam sobre essa forma, né, da mídia lidar com esse tema, como o aumento no número de casos, né, de adolescentes e jovens adultos tem sido muito alto, uma preocupação, né, uma forma de olhar para essa temática, né, das habilidades socioemocionais desse público, né? Como é que tá isso, né? Então, assim, a gente, enquanto profissionais e quem trabalha especificamente com temas ligados aos núcleos, né? Por exemplo, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um órgão aí, do Ministério da Saúde, onde, quem não conhece, né, vale a pena sempre notar, que é um órgão gratuito, onde você, através do número 188, você pode ligar e tem 24 horas, né, alguém, um profissional, né, dessa área de saúde, para estar aí te dando aporte, né, nesse momento, se você está aí em sofrimento ligado a esse comportamento de suicídio. Então, é algo que a gente precisa divulgar, falar para as pessoas, trabalhar nessa identificação precoce, que é isso que a gente está falando aqui, né? A gente pensar que, a partir do momento que eu consigo chegar até essa pessoa, quando ela ainda está tendo pensamentos ligados a isso, eu estou construindo uma vida, né? Então, esse foi a nossa ligação nesse tema, né? Eu tenho que ter sempre esse pensamento. A partir do momento que eu consigo chegar antes, né? Trabalhar no sentido de entender, de dar apoio, de buscar ajudar a uma orientação profissional, né? E ouvir essa pessoa e levar essa pessoa até uma possibilidade de trabalhar isso de forma ao que ela está sentindo desse sofrimento, né? Uhum. A gente está construindo. Então, essa identificação precoce é muito importante, porque, como a gente falou lá atrás, tudo começa através dos nossos pensamentos, né? Então, você pensa, e aí depois você, às vezes, chega a um nível de sofrimento tal que você tenta praticar algum ato, até chegar, muitas das vezes, infelizmente, à concretização, né, que é algo que a gente não quer que aconteça, né? A gente quer construir vidas, a gente quer que as pessoas tenham cada vez mais. Porque aprender a ajudar e observar esse tema pode gerar mais bem-estar e ser um bom indicador para mais saúde emocional. Pelo que eu já falei aqui, eu acabei de falar, né? Ajudar alguém. Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque muitas das vezes não chega, quando chega até o profissional, às vezes já passou por vários outros olhares, né? Que nós todos, enquanto seres humanos, enquanto pessoas que estamos ao redor, por exemplo, se você tem uma empresa e você tem seus colaboradores, né? É importante você observar mudanças de comportamento, né? Uma pessoa que de repente se isola muito, que não está obtendo os resultados que vinha costumando obter. Se você é um professor, está na área educacional e você está percebendo um aluno diferente, né? Um aluno que fica muito isolado, que não fala tanto, que não interage. Então, são observações que a gente precisa ter, porque a gente não sabe o que está se passando ali naquela mente, né?
Então, muitas das vezes, é nesse aprender a ajudar, aprender a observar esse tipo de contexto, muitas das vezes, quando chega uma temática a gente, é muito comum, às vezes, a pessoa ter, não é por maldade, às vezes é por desconhecimento, a pessoa ter uma fala tipo assim, nada, que isso, menina, para com isso, pensando besteira, né? Isso, a vida, que isso, a vida é ótima ficar falando essas coisas. E às vezes a fala, ela começa com uma fala muito subliminar, com uma fala muito sutil, do tipo, não preste para nada, minha vida não faz o menor sentido. Então são aquelas falas, frases, né? Que vem carregada de um pessimismo, vem carregada de um sofrimento, que às vezes a gente, até no intuito de levantar a pessoa, é muito comum acontecer isso, você subestima aquilo. Você fala, para com isso, anima aí, bora, bola pra frente e tal, e no intuito de transmitir essa confiança. Só que a gente tem que ficar ligado, porque na verdade a gente, quanto profissional, sabe que isso não é efetivo. Na verdade, você precisa estar ali. Você precisa ser uma figura de apoio. Você precisa ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, né? E gerar esse link de confiança para que realmente você consiga acessar aquele sofrimento e possibilitar um caminho de ajuda, que muitas das vezes até vai ser mesmo você dialogando, demonstrando que você está ali para ouvir e levando, às vezes, a pessoa até ter essa concepção, né, de que ela precisa buscar uma ajuda profissional. E aí a gente vai fazendo uma ligação, né, em outras coisas que a gente já vem falando aqui, que é essa questão do autocuidado, né? Do autocuidado, a gente falou sobre fatores na live que a gente fez sobre isso, autocuidado emocional, o autocuidado social, que são alguns fatores que compõem essa questão do autocuidado. Então, se a gente parar para falar tudo, pensar tudo que a gente já falou aqui até agora, desde predisposições, a gente começa a fazer esse link. A partir do momento que eu vou trabalhando nas bases preventivas, de entender como que eu lido com as minhas emoções, que isso é cuidado emocional, que habilidades que eu preciso desenvolver para melhorar a forma como eu lido com aquilo que eu estou sentindo, com um contexto, às vezes, desesperador que se apresenta na minha vida. Então, isso é cuidado emocional. E, ao mesmo tempo, a gente tem esse autocuidado social, onde a gente precisa aprender a pedir ajuda, precisa aprender a demonstrar, às vezes, as nossas fraquezas e entender que isso não faz de você uma pessoa menos forte, né? Uma pessoa que vai... Muito pelo contrário, às vezes é nesse ponto que vai realmente te fortalecer, porque você vai somar forças com alguém que possa te ajudar de alguma forma. Pedir ajuda, ter com quem contar e ter essas figuras de apoio. Então a gente sabe que esse isolamento, que a pessoa que está nesse nível de pensamento ligado a essa questão de ideação suicida, ela se isola. Ela vive num isolamento em que esse autocuidado social ele deixa de existir. A pessoa não quer ter contato com as pessoas, não quer pedir nada a ninguém, né? Então, são fatores que a gente, né, que não está vivenciando esse tipo de ideação, precisa estar sempre mantendo essa manutenção, de olhar para a nossa prevenção em relação ao nosso autocuidado e entender como que a gente pode ir trabalhando nisso, né, paulatinamente, dia após dia, para não chegar, né, em algum momento da vida, estar passando por esse contexto que é realmente um contexto de sofrimento. E Verônica, qual a diferença entre pensar na morte e ter medo da morte? Acontece, a gente tem essa ambivalência dentro do nosso psiquismo, né? Dependente da corrente psicológica, a gente sabe que quem trabalha, né, nessa área e tal, sabe que existe essa ambivalência entre você ter o desejo de viver e o desejo de morrer, muitas das vezes. E por que isso? Porque geralmente esse desejo de morrer ele está atrelado a um momento de sofrimento onde você se sente num vazio, né? E que você tá clamando por um socorro, mas que você não quer realmente sucumbir da sua vida. Você quer ter uma vida diferente. Você quer se conectar com você quer ter uma vida onde você realmente veja um sentido, né? E consiga também trabalhar as suas habilidades para poder criar as soluções que você precisa. Então, a pessoa se encontra num determinado contexto onde
ela se coloca nessa ambivalência, né? Quer dizer, ai, eu não aguento, era muito mais fácil eu sair da vida, né? E pronto, acabar com essa necessidade que eu tenho, porque dá trabalho, né? Dá trabalho a gente ter que escolher, dá trabalho a gente ter que decidir, dá trabalho a gente ter que dizer não para aquilo e sim para aquilo outro, né? Dá trabalho da gente construir a nossa história pessoal, a nossa história profissional, dá trabalho. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar nas bases, na prevenção. Ou seja, a gente não tem, a gente falou isso nas outras vezes, a gente volta a falar aqui. A gente não tem que dar conta de tudo o tempo todo. A gente tem que entender que a gente precisa olhar para esse autocuidado sobre a gente, porque esse é o ponto fundamental para que você possa construir qualquer coisa na sua vida. Porque se você não cuida de você, você não vai cuidar de mais nada. Então você precisa entender que chega um momento, se você está no meio desse turbilhonamento aí de situações, onde você fala, cara, não sei o que eu faço, não sei, não estou conseguindo fazer. Para e pede ajuda, né? Pede ajuda a um amigo, pede ajuda a um parente, pede ajuda, não tem com quem contar, tenta buscar uma ajuda profissional. A gente está falando aqui de, inclusive, caminhos gratuitos onde você possa, num contexto em que você esteja, né? A gente falou do CVV, no contexto que você esteja perdido, né? Você ter a possibilidade de ligar para alguém e de falar, eu preciso falar, porque às vezes só o fato de você falar já começa a produzir solução para você, né? Porque você fala e você se pergunta, e isso é também uma possibilidade de você descobrir os caminhos. Então é preciso a gente auto-observando como é que tá isso na gente, né? E essa diferença é isso, né? Essa ambivalência entre um momento assim, onde você está nesse turbilhamento, que é muito mais fácil você pensar muitas das vezes em sair da vida porque você não consegue um contexto e que, na verdade, um contexto de visualizar uma possibilidade de mudança, né? E às vezes está atrelado a todos aqueles fatores que a gente falou, né? Excesso de perfeccionismo, alguém que não construiu, né? E não vem construindo essa possibilidade de gerar o seu autoconhecimento para entender como direcionar um pouco melhor a sua vida, né? Dando a ela mais sentido, mais propósito e, enfim, e ampliando seus recursos emocionais para isso também. Então a gente tem que estar sempre alerta nesse sentido. Todos nós, né? Independente de, como a gente falou lá atrás, né? Não são só as pessoas que estão passando por algum transtorno específico mental que precisa a gente ter essa observação, né? A gente sabe que em qualquer momento da nossa vida a gente pode passar por situações que venham a nos desestabilizar emocionalmente e vivenciar algum tipo de contexto, passe esses pensamentos ruins na nossa cabeça. Agora, Verônica, você, né? Você já tem ou já teve exemplos desses pensamentos ruins na vida, na sua vida? E em que idade é maior o índice desses casos? Então, como a gente falou lá nas pesquisas, apontam que cada vez mais a gente vê que a adolescência, né, e jovens, adultos, eles têm... Eu estava pensando aqui em que contar, né, sobre algum caso, alguma coisa que tenha acontecido. E aí, tipo, eu lembrei, né, separando aqui para vocês, tá, eu lembrei que, por exemplo, na adolescência, eu mesma, né, que sempre foi uma... Lógico, né, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha 13 anos, era adolescente e tal. Eu lembro que eu passei por um momento de muita pressão, então a gente já falou, a gente já começa a ligar as coisas, né, muita pressão ligada à mudança, era muito nova, 13 anos, então muita pressão ligada à mudança. Tinha uma questão de perfeccionismo grande no sentido até da minha educação e tal, aí tem a ver com as minhas forças, a gente já falou sobre isso aqui, que é o fato de eu ter aí forças ligadas à aprendizagem, né, ao amor à aprendizagem alto, né, tem talento alto de estudioso, então tem umas coisas que faz com que você se sobrecarregue um pouco no sentido de querer fazer tudo muito bem feito nessa questão do conhecimento, do estudo e tal. E eu lembro que eu senti uma certa pressão, assim, foi no primeiro ano, né? Eu estava no primeiro ano, era muito nova, tinha 13 anos, então eu senti uma certa pressão, assim, escola nova, gente muito grande, eu saí de uma escola mais interiorana, então escola nova muito grande e tal.
Eu lembro que chegou uma fase, assim, desse primeiro ano, que eu comecei a ficar com um pouco de, sabe, assim, estranho, um comportamento meio esquisito, né? Um pouco triste. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas, mas algumas pessoas começaram a notar, tipo, família e tal. Eu lembro que figuras importantes, aí vem essa questão das figuras de apoio, né? Que a gente sempre tem que ter. Figuras de apoio como meu pai, a minha mãe. Eles observaram, perguntaram, tá tudo bem? O que está acontecendo e tal. E eu, eu tinha um treinador na época também, que eu fazia natação, ele começou a perceber que eu estava meio estranho e tal. Enfim, em suma, eu não, hoje, né, avaliando, e até na época fazendo uma avaliação também, eu não cheguei a ter uma depressão e tal, tudo, mas eu estava vivendo um momento estressor, que é o que a gente falou aqui, o contexto social do momento era estressor, eu estava me sentindo pressionada e isso mudou o meu comportamento. E justamente nessa fase, que é uma fase mais crítica, de adolescência e tal. Fazendo uma introspecção em relação ao que eu vivia naquele curto período, eu lembro que em determinados momentos eu cheguei a ter alguns pensamentos do tipo, não cheguei a elaborar nada, mas cheguei a ter alguns pensamentos do tipo, vale a pena viver? Né? E tem uma coisa que é muito, que foi um start bem interessante para mim, que tem a ver também com outro fator da pesquisa que a gente trouxe aqui sobre essa questão da espiritualidade, da força espiritualidade, porque eu tenho essa força alta dentro do meu relatório, e uma das coisas que eu lembro de eu ter dado uma questionada foi justamente a forma como eu lido com a minha espiritualidade, né? Então, lá atrás, eu já tinha um hábito de tirar um tempo para fazer meus momentos de oração, para, enfim, né? A forma como eu comecei a me distanciar um pouco disso, a me desconectar, a questionar um pouco. Ah, para quê? Para quê? Então, assim, sutilmente, eu posso dizer sim que naquele período, que corrobora muito com essa. Eu estava vivendo um momento de pressão e de mudança que me gerou uma mudança comportamental, que se não tivesse sido bem observada, bem tratada, né, com figuras de apoio importante, talvez eu pudesse ter chegado mesmo a uma depressão, alguma coisa assim, configurasse. E eu lembro desses leves, né, não foram profundos, mas leves pensamentos ligados a essa questão de questionar a vida. Eu estou trazendo essa história para que vocês compreendam que é algo muito, a gente precisa muito observando, né? E outra coisa, não é só os nossos adolescentes e jovens adultos. Hoje em dia tem uma alta taxa de crianças, né? De crianças com esse tipo de pensamento, né, de ideação suicida. Então, a gente tem que estar muito observante, porque essa construção desse momento de habilidades socioemocionais está se dando aí no decorrer desse caminho, né? Então, não está muito bem formatada ainda. A gente precisa estar observando, né, a fala, o comportamento, as frases, né? E tá. Então, e graças a Deus que tudo deu certo na época. Depois eu fiquei super bem e tal, mas assim, foi um período ali de 3, 4 meses que eu senti essa alteração comportamental. Entendi. Agora, pensando na prática, né, na tua prática como profissional, né, como um psicólogo, você poderia dizer algumas práticas que o psicólogo tem ao lidar com esses casos, nesse tema? Você pode citar para gente? É um tema multifatorial, como a gente falou aqui, então que eu posso colocar como observação enquanto profissional lidar com essa questão é que a gente tem que ter muita responsabilidade, né? E, primeiramente, nessa escuta, né? De entender qual é esse sofrimento, né? Uhum. E de se colocar uma fonte de confiança e de apoio para que aquela pessoa realmente tenha, né? Porque, como eu falei, é bem delicado, né? Que a pessoa às vezes exponha que tipos de pensamentos são esses. Às vezes até a pessoa está, muitas das vezes, a um ponto de sofrimento onde ela está elaborando até. Ah, eu já pensei que eu vou fazer assim, que eu vou fazer assado, que eu vou. Né? Então ela está conjecturando possibilidades de como ela vai
se livrar desse sofrimento psíquico dela através, né, dessas ideações suicidas. Então, você tem que ter muito cuidado com a forma como você abre essa escuta, né, como profissional. A forma como você dá esse aporte é muito importante. Então, você tem que realmente, num período que chega um caso desse, que você tem que ser uma ponte de apoio mesmo, né, trabalhar muito de forma multidisciplinar com outros profissionais que são muito importantes nesse processo, que é uma boa avaliação psiquiátrica em conjunto com a avaliação psicológica, né? É importante esse apoio, essa ligação com a família, né? Então, é um momento onde você tem que realmente se disponibilizar a estar disponível para aquele paciente, então você tem que realmente dar esses recursos, né, de que a pessoa possa ter liberdade de entrar em contato com você, de estabelecer essa confiança, né, para que você possa atingir quais são essas questões, esses pensamentos, o que está por detrás desse sofrimento e começar aí, através da sua prática clínica, a trabalhar isso, né, de forma terapêutica e geralmente a esse nível associado a outras ciências como, né, outros profissionais como psiquiatra e às vezes outros até que a gente precisa estar criando, né, essa abordagem multidisciplinar para estar trabalhando essa questão. É muito importante você ampliar esse sistema de apoio, né? O sistema de apoio para quem está nesse tipo de questão é muito importante. Esse apoio diz respeito aos profissionais que estão envolvidos, diz respeito à família. Às vezes precisa, né, se é um caso mais grave, né, a forma de lidar com esse caso pode ter a necessidade realmente de um acompanhamento mais intensivo, então até mesmo, e aí tem muito a ver com a figura do psiquiatra que vai fazer essa intervenção, né, de às vezes ter que realmente chegar a ponto até de uma internação momentânea, né? Alguma coisa nesse sentido, porque a pessoa realmente atentou, já está tentando, enfim, você tem que estar. E os profissionais da saúde em geral, né? Porque eu acho que essa observação, às vezes, no dia a dia, ela chega muito, muito mesmo nas emergências, né? Médicas da vida, pessoas. Então, assim, a pessoa que está recebendo esse tipo de caso, ela precisa ter também, né? Tudo isso que a gente está falando aqui. Essa observação de fazer comunicação, né? De chamar o setor do hospital que possa dar esse link, esse aporte e trabalhar nessa construção dessa vida, né? De alguém que apurar os nossos ouvidos. Então, à medida que os nossos ouvidos e a nossa visão, né? Os nossos sentidos como um todo, de entender mudanças que possam estar acontecendo ao nosso redor, para que a gente possa ser esse apoio preventivo inicial na vida de alguém, né? Que esse pedido de socorro ele chega de alguma forma, muitas das vezes de forma muito sutil, como aconteceu aqui, que motivou nossa live, da pessoa fazer uma simples pergunta no direct, dar atenção a isso, né? Quer dizer, apurar os seus ouvidos e entender, essa pessoa está precisando de ajuda, eu posso ajudar de alguma forma. E aí a gente ser esse caminho, esse veículo que vai construir vida. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o que a pessoa quer não é tirar a sua vida. Ela quer renovar, né? Tá a uma vida nova. Então, essa fonte de apoio e de caminho que a gente pode dar, né? E aí, não é só a gente que é profissional que pode fazer isso, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema. É qualquer pessoa que chega perto da gente, que a gente, às vezes, numa palavra, às vezes numa escuta, e hoje em dia o tempo é um ativo que tá tão raro, tá tão precioso, né? Que as pessoas, elas estão correndo tanto, a gente está correndo tanto, e às vezes a gente não para ouvir as pessoas, né? A gente não para nem para ver, muito menos para ouvir. Então é algo que a gente precisa, independente de profissão, a gente precisa às vezes estar mais atento, né? A ouvir alguém, né? Porque às vezes o ato de você ouvir essa pessoa, simplesmente a abertura que você possa dar, inspira nela uma confiança que ela às vezes vai relatar para você uma coisa que ela não tem às vezes coragem de relatar para uma pessoa que seja íntima dela, porque você
até mesmo pela neutralidade do contexto, você pode ser uma figura que para ela seja mais fácil, né, dela falar sobre esse assunto.